pastor Fagner falou que veio um negócio aqui na minha mente agora, e eu pensei, já que nós fizemos uma pequena abordagem em questões escatológicas, tem um texto bíblico, Mateus 26, como encaixar esse texto na graça? Como entender a graça? Santo Agostinho foi um filósofo que pensou muito, falou muito acerca da graça, né? Aliás, o grande legado teológico que temos hoje no contexto, falando de graça, hoje nós repetimos muito Santo Agostinho. Quem leu as encíclicas de Santo Agostinho sabe o que eu estou falando. Então, Santo Agostinho, o cara foi fera. Porque Paulo falou da graça, mas a graça que Paulo falou, no seu tempo teve muitos que não entenderam. Sim. Pedro chega a dizer, tem coisas que Paulo fala que é difícil de se entender. Verdade. Santo Agostinho teve que decodificar muita coisa de que Paulo falou, inclusive, da graça. E aí, em síntese, um favor que é imerecido. Tá, uma graça em que você é salvo, não pelo que você faz, mas pelo que Jesus fez. E como encaixar o texto de Mateus 26? Naquele grande dia. Que dia é esse? Pastor, Virão, não, olha só. Naquele grande dia, virão as pessoas e tomarão um lugar, e aqui não é ainda o lugar da mesa com Abraão, Isaac e Jacó, mas tomarão um lugar. Um grupo, foi usada uma metáfora, dizendo que como bodes serão colocados de um lado, o outro grupo colocado ao outro, e a fala é: vinde, benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, a presciência divina que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas quando você olha esse texto, olha como que ele diz: por que você vai possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo? O texto diz assim: porque tive fome, é um indicativo, e me deste de comer. Tive sede, por isso que foi da empatia que você falou, que eu achei interessante. Tive sede, e me deste de beber. Estava nu, e me vestiste. Preso, forasteiro, me hospedaste, me visitaste. Aí no outro grupo vai dizer que não fizeram nada disso, por isso não entram no reino. Mas os que fizeram entram. Opa. E aí? Como fica essa questão? Sei que os senhores têm aí. Como que fica essa questão? Então, você está propondo uma ideia de que o reino que está vinde é por causa da associação à obra que fora feita? Para entender o tempo, mas esse vinde bendito do meu Pai, para que tempo é? Eu quero que vocês me não, ajudem a perfeito. entender. Não, Que tempo é? Eu quero que vocês me não, ajudem a perfeito. entender. Não, eu não tô. A minha fala não é julgando a fala do Senhor. Pelo contrário, a proposta lançada aos nossos queridos irmãos que estão conectados conosco é que o texto dá a parecer que a salvação e o mérito da mesa é por meio da obra. Então é isso que eu quero de agora. Para que tempo é isso aqui? Vai lá, fica à vontade. não, o senhor está falando sobre a graça aí, eu estava pensando aqui na frase de Dietrich Bonhoeffer, né? Quando ele diz que a graça barata é inimiga mortal da igreja. Lá nos dias de Hitler. Hoje a nossa luta é pela graça preciosa. A gente precisa entender o conceito, que é graça. Como a gente vê a graça? Como a gente vê Jesus fazendo uso da própria graça no Novo Testamento. Quando os fariseus ali, no dia de Shabat, né? Não operava milagre, tinha ali seus pressupostos. Aí vem Jesus operando no dia do sábado, né? Desconstruindo toda uma ideia milenar. E vem Jesus ali, desconstruindo essa ideia, né, dos fariseus. Então, corroborando com a fala do pastor Patrick, Dr. Charles Spurgeon disse que é graça que não me muda, essa graça não me salva. Muito bom. Falando sobre Agostinho, Agostinho é conhecido como o doutor da graça, né? Agostinho era um homem totalmente pecaminoso. Agostinho conta assim uma tradição, e ele fala um pouco da vida aí nas Confissões, né, pastor? Ele fala nas Confissões, ele começa as Confissões e ele fala que a gente é pecador desde criança, porque quando a criancinha de peito, ela começa a chorar e começa a pedir a atenção da mãe, é sinal já do pecado da criança, porque ela é egoísta.
ela já quer atenção para ela, desde pequena. Então, o Agostinho, ele é uma pessoa importante, falar sobre graça, e um dos maiores pais da igreja. E ele falando sobre a graça, é importante um detalhe, que a graça de Deus, ela pega esse homem, que é um homem moribundo, caído, desgraçado desde o seu nascimento, pelo fato de nascer em pecado, e agora essa graça, ela transforma esse indivíduo. E em Mateus capítulo 26, como o senhor está bem dizendo, que é um texto que dá para a gente pensar um pouco, o Martinho Lutero tem uns probleminhas com esse negócio de graça e obra, né? O Martinho Lutero tem um problema, tanto é que ele discute isso com a questão da carta. Ele falou, essa carta de Tiago aí, não sei se ele é bom para entrar no texto, né? Porque Tiago vai falar sobre as obras. A meu ver, me parece que o texto, ele corrobora as duas coisas. O cristão salvo, automaticamente, ele tem as suas obras. Como eu sei que um cristão é salvo? Eu sei que um cristão é salvo a partir do momento que ele exerce essas obras. Uma vez que um indivíduo é salvo por Jesus Cristo, que ele é salvo pela graça, ele não precisa fazer nada para ser salvo, mas quando eu sou salvo, eu demonstro frutos de salvação. Como? Fazendo aquilo que todo cristão deve fazer. E dentre isso, tem empatia, como o pastor Fagner disse, ajudar o próximo, por aí vai. Meu ver. Entendi. Então a ideia aqui é exatamente essa. Paulo, Efésios 2:8, Tiago, capítulo 3, onde uns se complementam. Um complementa o outro. Sim. Na verdade, eu oro, jejuo, leio a Bíblia e faço boas obras, não para ser salvo, mas porque estou salvo. O fato de eu estar significa que eu produzo. Quer dizer, então, que a graça, a maior prova de que ela me alcançou, é que ela gera em mim responsabilidade. E a responsabilidade é o despertar da consciência para se fazer a coisa certa, que é o que você disse. Passei em frente à padaria, alguém pediu, eu estou pronto para não dar o pior, o que sobrou, o troco, mas o meu melhor. A fala de vocês são muito boa, e isso aqui é só meu. Pode dar uma pesquisadinha aí que vocês não vão encontrar, não, tenho quase certeza. Esse texto, vinde benditos de meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu acredito que esse texto aqui, e isso aqui vale, se a igreja for pré-tribulacionista, esse texto vale. Se a igreja for mid-tribulacionista, esse texto vale. Se a igreja for pós-tribulacionista, esse texto vale. E se a igreja é milenista, esse texto vale. Como? Porque em ambos os casos, só entra no milênio, com rara exceção, que tem alguns que argumentam um pouquinho diferente com relação ao milenismo, só o milenismo, o pré-milenista, mas que também ele entra, acaba deixando tem uma deixa nessa questão, mas só entra no reino milenial quem apoiou Israel. Então, o vinde bendito de meu Pai, e possui o reino que está preparado desde a fundação do mundo, não é uma referência, a meu ver, à eternidade, mas o reino milenial de Cristo, que só vai entrar nele quem apoiou Israel. Porque na batalha do Meguido, ou do Amargedon, no vale que aconteceu tantas batalhas, como de Gideão, contra os midianitas, todas as grandes guerras de Israel, na batalha do Amargedon, existem nações, no contexto geopolítico, que hoje já se posicionam favorável a Israel, que sairão a favor dele, na suposta guerra contra o grande político, que seria o anticristo. As nações que apoiam Israel, elas não são necessariamente nações que se converteram. Tanto que no milênio, a ideia de Satanás ser preso por 1000 anos, o evangelho que vai ser pregado, Mateus 24:14, e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, aí virá o fim. O arrebatamento da igreja não é o fim, porque depois do arrebatamento da igreja ainda tem alguma coisa a acontecer, somente se você é do pré, se você é do mid, se você é do pós, não importa. Então, quem entra no milênio? Entra não porque se converteu, mas vinde e possui o reino, porque eu tive fome. Quem teve fome? Porque dentro da escatologia, quem é que passa fome, quem é que passa dificuldade, quem é que passa necessidade nos últimos dias? Os judeus. Então, quem apoia os judeus entra no milênio.
Mas entra no milênio para quê? Para ser evangelizado. Porque no final do milênio a ideia é: Satanás é solto e ele seduz as nações. Mas peraí, quem é a nação que seduz se o milênio entrou em Israel, se tivesse entrando todo mundo crente? Quem entrou ali não é convertido. Entrou porque quando tiveram fome, quando tiveram sede, quando estava nu, entrou no milênio. Israel evangeliza no milênio, vai pregar o evangelho do reino. Diferente do que nós pregamos hoje, o evangelho da graça, dentro da minha concepção. Vai pregar o evangelho do reino. E ali vai se cumprir esse texto. E não é desconsiderando a fala de vocês com relação a que eu concordo plenamente, o fato da graça ter me alcançado, eu pratico boas obras. Mas esse texto, para mim, ele faz um sentido assim, mais amplo, né? Muito profundo com relação ao milênio. Então, possui, porque dentro do milênio você vê gente no final, gente sendo evangelizada, a Bíblia diz que seria evangelizado por Israel, e você vê no final de tudo, ainda sendo seduzido por Satanás. Loucura, né? Loucura. E aí, gente, você que está em casa, comente aí o que você pensa. Depois, você vai ter a oportunidade de seguir o pastor Douglas, é um hebraísta, bem abençoado. Nós temos aqui pastor Patrick, ama os escritos do grego. Hora nós temos que fazer uma live para nós falar dos códex, os textos, os manuscritos, as cópias dos manuscritos. Eita, meu Deus, pastor Fagner, toda essa galera você pode seguir no seu Instagram. No final nós vamos deixar, depois na edição final, nós vamos deixar aí para vocês, para você estar aprendendo com esses mestres, com esses homens de Deus, com essas pessoas tementes, fiéis, e que tem um legado aí, escriturístico, teológico, para deixar para a geração atual. E aí, dentro desse contexto ainda, pastores, eu tenho dito que a marca distintiva da sociedade contemporânea é a superficialidade. O mundo se tornou raso nas suas avaliações. Falta reflexão, falta introspecção, mas o ser humano está atarefado demais para avaliar a si mesmo, prefere ficar avaliando a vida dos outros. Nós vemos isso presente. Dividimos o átomo em prótons, nêutrons e elétrons, mas temos dificuldade de dividir o que temos com o próximo. Fomos à lua e voltamos de lá, mas temos dificuldade em atravessar a rua e cumprimentar alguém. Diante dessa superficialidade da sociedade atual, que já acorda, e antes de dizer bom dia, meu amor, para o seu cônjuge, para o seu filho, corre para ver quantas curtidas teve no Instagram. Está fazendo sentido isso para você? Corre para ver quantas curtidas teve no Instagram. Qual foi a última mensagem? Diante dessa superficialidade, como olhamos este mundo que está recebendo hoje a mensagem salvífica de Cristo, mas como que essa mensagem está sendo entregue hoje pela igreja? Como que essa mensagem está sendo entregue para o mundo? Eu tenho uma preocupação, pastor Douglas, porque quando o Schleiermacher ele trouxe aquele liberalismo teológico para a Europa, e quando você olha Schleiermacher, parece que o alemão trazia um monte de coisa boa. Tem muita coisa muito legal dentro do pensamento dele. A hermenêutica dele é interessante, né? Mas no final, eu estive na Europa, alguns aqui já teve também, Fagner esteve, a Europa está morta. E quem matou a Europa? A teologia liberal. Essa teologia foi para os Estados Unidos. Lá, nos Estados Unidos, ela ganha o corpo da teologia progressista, né? Que se torna forte nos Estados Unidos da América, a teologia progressista. Eu estava conversando com um pastor agora, nos Estados Unidos. Como que está a igreja do Senhor Jesus nos Estados Unidos? Templos vazios, e nada contra a sexualidade, ou como cada um quer fazer da sua sexualidade, mas nós cristãos temos a Bíblia como regra manual de fé, e esse é o meu posicionamento principalmente. Mas hoje os pastores LGBTs estão assumindo igrejas, quer dizer, tem o título de pastor, assumindo igrejas, a teologia progressista matando os americanos do norte, e agora no Brasil, de alguns anos para cá, nós temos a teologia liberal, a teologia progressista, e às vezes uma confusão feita na teologia da libertação em relação aos pobres. Então hoje nós temos um perigo, essa teologia liberal, a teologia progressista no Brasil. Quem abraçou a teologia progressista no Brasil? No campo da política? Chutem.
Ou fale com propriedade. Quem abraçou no campo político a teologia progressista? A esquerda. Por quê? Porque abraçou a teologia progressista no Brasil. Tá me entendendo? E aí tá matando, começou a matar o Brasil. Assim, hoje você vê um número muito grande de pastores, você vê pastores que se posicionou de um jeito acerca da Bíblia, acerca de teologia, e aqui diz que a ausência traiçoeira não está presente, mas eu vou falar. E, na verdade, que eu não posso falar de um cristão comum, mas de gente que é teólogo, que se intitula teólogo, falou bobagem, erros teológicos, não se perdoa, se corrige. E aí nós temos o caso de Enekiewicz, Godinho, que foi um cara que já foram teólogos considerados, que vem falando de Bíblia ser renovada, ser revista, ser reanalisada. E isso é perigoso. Sim. Eu acho que é um ponto importante que o senhor está falando, porque a grande questão é a Bíblia não precisa ser atualizada, precisa ser atualizada é a forma de pregar ela, eu acho. Entende? Tipo assim, se hoje a gente tem em massa as redes sociais, a gente pode usar melhor as redes sociais, pessoal. Então a gente, por exemplo, o cara tem o TikTok. Então assim, não precisa atualizar a Bíblia. Eu preciso pegar o texto da Bíblia e atualizar para as mídias de hoje. Então como eu posso passar essa mensagem de forma mais rápida? Como eu posso interagir com o público de forma mais rápida? Usando a Bíblia e sendo, de novo, ortodoxo. Sendo cristocêntrico. Então eu uso os meios que hoje que me dão e agora eu faço o que? Eu não readapto o texto, mas readapto a forma e a linguagem de falar esse texto. O senhor falou muito bem a respeito desse processo, por exemplo, na Alemanha, em Tübingen, né, nas faculdades lá europeias, você vê os meninos, principalmente dos Estados Unidos, eles vão para lá, começam a estudar, quando voltam para os Estados Unidos e para as Américas, agora estão com a mente mudada, porque o liberalismo teológico é muito forte, e os métodos utilizados na época, principalmente o método histórico crítico, pegando o texto bíblico, e eu gosto muito de usar, eu estava conversando hoje com o pastor Fábio e o pastor Patrick, como se fosse um Lego, né? Eles entendem como se fosse um Lego. O texto do Moisés vira um mosaico, né? É um mosaico, eles recortam tudo, viram tudo de cabeça para baixo, e não tem fé, não tem nada, não precisa ter fé, não precisa ter nada, isso aqui são apenas um amontoado de palavras, um amontoado de textos. E as pessoas que saíam dessas universidades, saíam de lá sem fé, saíam mortas espiritualmente. E porque o texto bíblico é muito mais que palavras, o texto bíblico é vida. Quanta gente que estava atrás das grades e ao ouvir esse texto mudou a vida. Quanta gente que estava, e hoje a gente conversando aqui antes de começar o podcast, gente que estava extremamente ali nas drogas, usando todo tipo de droga, e hoje, através desse texto, mudou a vida. Então não é palavras mortas, é uma palavra que gera vida. E é importante para mim, e focando isso, a importância da igreja hoje. O que a igreja precisa fazer? O podcast. Que é isso que a gente faz. O povo não está no YouTube? Então vamos para o YouTube. O povo não está no Instagram? Então bora para o Instagram. Então a gente precisa fazer essas formas para que a gente possa alcançar as pessoas. Ou, talvez até as pessoas. Minha mãe é uma senhora de idade, é uma senhora, mas minha mãe usa o celular o tempo todo. As pessoas usam o celular, então vamos passar essa mensagem. Conversando esses dias na igreja, eu falei assim, gente, vocês já repararam que vocês ficam compartilhando o tempo todo, heresia, não sei o quê, gente que fez isso, gente que fez aquilo outro, e vocês não estão compartilhando o texto bíblico? Conteúdos bons, não? O pastor posta um texto, por exemplo, qualquer pastor que posta alguma coisa bíblica, ninguém posta, ninguém compartilha, ninguém joga para frente. Agora, se tem um cara, eu não vou nem citar para não dar audiência a isso, pastor, mas aí o cara vai lá e vem com uns mistérios estranhos. Aí os caras acham legal. O cara vem com os modismos, né? Que viraliza, né? Viraliza. Por quem é que viraliza esse conteúdo? Quando um certo cantor, que eu também não vou citar o nome dele, um certo cantor aí, pegou o hino da harpa, distorcendo da harpa, dizendo sobre algo mais que a neve, o pessoal já sabe o que é. O que aconteceu? Eu já ouvi aquele cabra, antigamente aquele era crente dos bancos. Top demais. Tem hinos sensacionais. Quem é que divulgou essa informação? A maioria dos cristãos. Porque a gente começa a pegar e repostar o seguinte, tá? Começa a repostar. Mas aí o pastor, Leopoldino, faz o seguinte, posta um vídeo lá, centrado nas escrituras. Cadê o pessoal postando? Eu compartilhando. O pastor Fagner vai lá e dá uma mensagem de Deus. Cadê o pessoal repostando? O pastor Patrick é a mesma coisa. Então, o erro está onde? O erro está focado. O excelentíssimo Alexandre de Moraes, ele disse que a internet deu voz aos idiotas. Eu discordo, é claro, dessa fala. Eu conceituo como extremamente ignorante, preconceituosa, mas respeitamos a excelência, sou Alexandre de Moraes, mas eu achei ignorante essa fala, muito mal empregada, muito mal colocada, porque tem pessoas que não frequentam a academia,
Eu conheço pessoas assim, que mal concluem o ensino fundamental, que hoje são empresários, têm uma vida social bem sucedida, têm status, têm uma vida financeira, e não que uma pessoa deve ser medida pelo que tem, mas pelo que ela é. Mas enfim, o mundo digital hoje, nós temos um problema, que hoje você tem autoridade não pelo nível de conhecimento que você tem. No mundo digital você tem autoridade pela quantidade de seguidores que você tem. Sim. Então se você tem seguidores e você fala meia dúzia de bobagem, mas se você tem seguidores, aquilo é validado como uma verdade. Mas aí a fala do pastor Douglas, se você não tem muitos seguidores, você pode ser o Albert Einstein de novo na Terra, que às vezes não é compartilhado, não é levado a sério. Aí você vê uma meia dúzia hoje de pregadores, aquela menina lá, coitada, eu dei o dó dela, aquela moça, e ela mesmo testificou recentemente que ela teve, esqueci o nome da, como é o nome da menina? Não lembro. Lembra, irmão, lembra? Irmão curte, irmão curte. Irmão curte, uma menina, Vitória alguma coisa lá, eu não lembro o nome dessa menina. Mas coitada, eu vi uma mensagem dela, e eu não condeno ela, mas ela disse, porque se eu posto conteúdo de qualidade, não tenho curtida. Os haters não comentam, ninguém vem, ninguém me coloca pra cima, então eu tenho que falar bobagem. Mas peraí, quer dizer que em nome da fama, de ganhar nome, de ter aquisições dessa vida, eu posso deturpar as escrituras? Entregar qualquer tipo de mensagem? Que tipo de reino é esse que eu tenho em mim, que eu represento e que eu implanto? Então hoje, e aí entra a questão, por isso que eu fiz o questionamento com relação à teologia liberal que está no Brasil, a teologia progressista, a teologia da libertação, que tem aí um grande vulto aí, dentro dos que gostam dessa teologia, que seria Leonardo Boff, hoje aí dentro do Brasil, defendendo essa questão. E aí hoje, qual é o problema desse tipo de teologia? Vulgarizam o texto bíblico, pegam textos como o de Gênesis 1 e 2 e tornam esses textos algo que são meramente uma lição, uma fábula que traz uma lição de cunho moral e ético, que ilustra e fala algo sobre o bem e o mal. Alguns desses pensadores dentro dessa teologia pegam os milagres de Jesus, os feitos na cruz, e também romantizam isso e empobrecem. Não, isso aí são lições morais para uma sociedade. Irmão, eu mando se lascar logo um tipo de gente desse, aí o povo reclama comigo. Pastor, o senhor como pregador aí hoje está indo 30 anos já, né? Fiz 30. 30 aí, pregando o evangelho. Como tem sido impulsionar o evangelho, levar o evangelho a tantos jovens aí, prega em congresso, como você vê a juventude respondendo a essa mensagem? Olha, pastor Márcio, analisando desde quando fui moço, que agora 30, você tá ligado? Tá ficando velho? A experiência está chegando devagarzinho. Eu percebo que nós estamos vivendo um tempo onde muitos jovens estão se despertando para a área da ministração da palavra. E quando o senhor fez menção da moça, eu cheguei a ver esse pôster. E não sou advogado dela de forma alguma, só que eu observei muito esse vídeo dela, pela pouca idade que ela tem, pelo ministério que ela tem de grande relevância nas redes sociais. A fala dela, ela deixou bem claro que quem está por detrás dela fez o levantamento que uma publicação da Bíblia, falando da Bíblia, não engaja. Logo, ela usa metáforas, parábolas, e essas metáforas, uma vez mal colocada, a mídia é terrível, bate pesado na menina. Meu posicionamento, minha visão referente aos jovens pregadores: fala só da Bíblia. Pronto. Não precisa enfeitar o pavão, e se tiver que falar alguma coisa extra bíblico,
pelo menos tenha coerência no que está falando. Que não seja anti-Bíblia. Então, o que acontece? Eu louvo a Deus que hoje em dia eu tenho percebido pelo retorno, pelo feedback que eu tenho no Instagram, no Facebook, e até mesmo às vezes no Zap pessoal, algumas pessoas descobrem meu número, me ligam. Quantas pessoas durante o dia, Douglas, você que está comigo esses dias, pastor Patrick, quantas pessoas durante o dia me mandam mensagem pedindo o quê? Perguntas bíblicas, mensagem, muita. Então assim, o celular não para, é no Insta, é no Face, é no pessoal. Eles estão querendo entender um pouco mais a palavra. E aonde eles veem uma referência, aonde eles veem uma fonte, é ali que eles vão beber. Então a minha preocupação e minha fala para os nossos queridos irmãos e irmãs que estão conosco é o seguinte: cuidado com a fonte aonde você está bebendo. Não está contaminada. Porque se a fonte for contaminada, uma vez que você beber, o que você vai passar também está contaminado. Onde que houve serpentes é perigoso, né? Justamente. Então assim, a minha fala hoje aos nobres amigos que estão começando, aos jovens pregadores, é essa: se for possível, dentro da sua condição, se aperte um pouco, se for preciso, faça um curso teológico, estude a Bíblia, mas estude a Bíblia de uma forma assim, real, não na fala que outrora nós levantamos aqui sobre ser superficial, não, seja profundo. Mas eu não estou falando profundo de ficar fazendo citações extraordinárias, não. Eu estou falando de profundidade naquilo que está escrito aqui. Numa leitura simples, porém numa explanação profunda. Porque talvez o que para alguém é profundo, para mim é raso. Mas o que para mim é raso, para alguém pode ser profundo. Essa redundância, eu só estou te levando para uma compreensão. Qual? Às vezes o simples é profundo. E às vezes o menos se torna mais. Faz sentido. Até mesmo porque hoje, a meu ver, assim, não sei se o pastor Patrick concorda comigo, a igreja não cabe, não está preparada, porque nós temos um público muito misto. Nós temos um novo convertido, nós temos um ímpio que chega, nós temos um mais maduro, nós temos pastores obreiros, embora eu não vou generalizar, mas que não pega, não vou nem falar de uma porcentagem dita recentemente, mas que não se devota ao estudo da Bíblia. Certas coisas que faz parte desse linguajar da academia, se você fala dentro da igreja, você está perdendo tempo. Você está perdendo 1 hora de oportunidade de pregar uma mensagem para salvar, para edificar, para consolar. Você está perdendo ao entregar uma bagagem de cultura, de conhecimento, mas que o povo não tem percepção daquilo. Você vai até com boa intenção, sim, de querer levar aquele conhecimento. Mas a verdade é que a memória semântica, você quer dentro do contexto da neurociência, a memória semântica, na maneira dela absorver o conhecimento, normalmente ela o faz com base em alguma coisa que ela já tem em vista, que ela já ouviu. Do contrário, essa memória semântica ela não processa de forma tão boa aquilo que ela está recebendo. Então, se for muito profundo, daqui essa fala sua, acho que coaduna com esse pensamento que eu estou, ou o meu pensamento coaduna com essa fala sua. Se for muito profundo, então o erro não está no pregador, que ele não é profundo. Mas o povo que não tem capacidade para ir para águas profundas, que às vezes o povo tem que receber mensagem do raso. Sim, não? Águas profundas é para obreiros. Vou para uma EBO, Deixa pra lá. vou para uma sala teológica, vou para dentro de um podcast. Entende? Mas eu penso assim. Então o pregador ele está certo em se preocupar em preparar boas pregações, mas existe o local exato
para ser entregue. Pastor Patrick, por favor, compartilhe conosco um pouco dos seus falando mais igreja, a gente vai perceber que a igreja do século XXI é uma igreja imediatista. É uma igreja que quer tudo pro agora. Como, por exemplo, a gente vê hoje a grande juventude. A pessoa passa ali pelo processo discipulado, batismo, né? E ela batiza, quando ela levanta das águas com roupão molhado, ela já está colocando agendas abertas. E o que a gente faz com isso? Agendas abertas. Como que a gente vai tratar? Eu costumo fazer alguns vídeos para o Instagram, uns reels, né? De poucos minutos. E eu fico observando o nível de viralização. Aí eu pego e vejo um reels de algo que não tem nada a ver, ou muitas das vezes eles pegam a Bíblia, deturba a Bíblia e viraliza. E aí, onde que está o nosso conhecimento, a nossa profundidade bíblica? O que os pregadores têm feito para poder mudar isso, né? Então, quando a gente olha para esse contexto, a gente vai perceber que nós literalmente precisamos ter uma teologia mais profunda, uma teologia que nós conseguimos entender mais as doutrinas bíblicas, para a gente poder ter um evangelho mais saudável. Verdade. Eu acho que uma fala que o pastor Douglas falou em algum momento, talvez se eu faltar alguma coisa, eu tirar alguma coisa do que ele falou, mas ele fez uma fala que eu achei interessante com relação a essa questão da teologia, de fazer, de preparar pessoas, enfim. Eu penso o seguinte, nós temos que nos preocupar em levar a teologia, em levar esse conhecimento, um conhecimento sério, um conhecimento que seja profundo, mas ao mesmo tempo simples, porque não podemos também vulgarizar um texto, é profundo e simples para que as pessoas entendam, para que as pessoas compreendam. Nós não podemos também vulgarizar esses textos, mas nós precisamos levar esse conhecimento hoje para as pessoas, mas para isso também precisa a igreja. Hoje cada pastor está disposto a querer chamar a igreja para essa responsabilidade desse aprendizado, para obter esse conhecimento. Sim. Porque às vezes também o problema está em alguns pastores. Sim. É assim ou não é? Com certeza, tem vários pastores, já aconteceu de cursos, e eu falo assim, o pastor, a igreja não tem um seminário lá, porque o pastor não quer seminário na igreja. O pastor não quer seminário na igreja. Não é porque de uma pessoa, é nenhum seminário. Ele não aceita, já aconteceu vezes de pastores que eu já vi e tentaram me apresentar que não aceitam nenhum seminário na igreja. Porque ele entende, olha só que interessante, porque ele entende que uma vez que o povo sabe, o povo vai ter uma contra-resposta que ele fala. Entendeu, pastor? Então é o seguinte, uma vez que esse povo agora está informado, quando ele falar alguma coisa, como o pastor Fabrício, seja extra-bíblica, ou não, ou da própria Bíblia mesmo, ele não tem como falar mais nada. Então, o problema que nós temos um povo preparado é porque a liderança é despreparada. Toda vez que um profeta se levantava em Israel, a primeira cobrança geralmente era para o líder, depois para o povo. Se o nosso povo está fraco, desculpa, porque nós temos uma liderança fraca. Fraca em que sentido? Como a nossa liderança está estruturando essa igreja? Como essa liderança, como que funciona essas escolas dominicais? Como funciona essa informação? Que às vezes as pessoas confundem muito informação com conhecimento. Porque a internet dá muita informação, mas conhecimento é sentado, estudando, se dedicando. E informação você consegue com minutos. Eu coloco que dito qualquer coisa, parece rápido. Agora, conhecimento é anos, é horas dedicado àquilo ali. Então, a meu ver, pastor, um grande problema é que a nossa liderança precisa pressionar nesse sentido. Nós vamos ter um seminário aqui, eu quero todos os obreiros. Inclusive, eu estarei aqui. Já aconteceu várias vezes, o pastor é o único que não vai no seminário. Não é porque não tem o que aprender. É porque para muitos, né, parece que é meio estranho uma figura de um pastor que aprende. Eu não entendo o que acontece. Uma figura de um pastor que senta. Principalmente se você é mais novo do que ele. Eu não entendo isso. E a meu ver, a gente precisa, se você quer conduzir essas ovelhas ao caminho certo, esteja no caminho certo. Sim, perfeito. Esteja no caminho certo. E eu penso que
Muitas pessoas criaram um mito em torno da teologia, Sim. como que se teologia me afastasse da fé, me esfriasse espiritualmente, impedisse que eu fosse usado por Deus nos dons espirituais. E é totalmente o contrário. A meu ver, a teologia não mata e não esfria ninguém. Ela só revela quem sempre esteve morto, só não sabia. A teologia não mata ninguém. Então, não tem como. Eu acho que ela só revela quem estava morto, só não sabia que estava. A igreja hoje se tornou uma igreja milagreira. Ela vai aonde está dando certo. A gente vê ali o povo andando atrás de Jesus. Quando tinha pão, o povo estava com ele. Quando não tinha, seguiam-se para casa. Então hoje em dia a gente vê muito isso acontecer. A igreja milagreira, eles estão indo para onde está dando certo. E se a gente não pensar dessa forma, de colocar uma teologia onde nós abrangemos os estudos, os métodos, as doutrinas, de modo que nós conseguimos captar jovens, líderes. Você tocou um assunto muito interessante. A gente já tentou implantar núcleos dentro de igreja que o pastor foi o primeiro a não querer. Entendeu? É impressionante, você falou, e eu concordo, já aconteceu isso comigo. Então a gente vai percebendo essa deficiência, né, pastoral, essa deficiência na liderança, que deve ser o primeiro a dar exemplo. Então a gente vai notando isso, que a igreja parece se tornar uma igreja milagreira, ela quer milagre. E daí nós caímos numa filosofia pragmatista que vem dos Estados Unidos, onde eu não estou interessado no que é certo, e sim se dá certo. Então trazer o cantor fulano de tal que tem nome, dá certo, arrasta a multidão. Trazer o pregador fulano que tem nome, arrasta a multidão. Então eu não tenho problema em pagar um cachê de 10 mil para ele, de 5 mil para ele, de pagar 20 mil para trazer uma cantora. Afinal de contas, eles trarão uma multidão. Mas eu não estou interessado no que é certo, e sim se dá certo. Aí às vezes tem um irmão que ora, jejua, lê a Bíblia, se dedica, aí vai lá levar a palavra de Deus, aí eu acho assim, irmão, eu vou ser sincero, isso aqui é meu posicionamento. Eu acho assim, eu sou contra, eu prego hoje há quase 20 anos, eu sou contra pregador, isso aqui é eu, Márcio, eu sou contra pregador que cobra 20, 10 mil para entregar uma mensagem de 1 hora. Eu sou contra, irmão. Respeito quem não é, eu sou contra. Eu penso o seguinte: se o obreiro vai vir para outro estado, se a igreja comprou uma passagem de avião, ida e volta, hospedagem, vai dar janta, um almoço, a igreja, o congresso da igreja ali ia trazer o pregador tal que ali ia dar 10 mil de oferta, porque tem, e traz. Então por que não pode pegar o irmão que é crente espiritual, vaza instrumento, fala, não, vou te dar 1.500, vou te dar 2.000, vou te dar 2.500. Poxa, irmão, pelo amor de Deus, isso é uma boa oferta. Hospedagem, avião, tá bom, irmão. Senão nós estamos confundindo império, reino com império. Eu já não quero mais servir um reino e trabalhar para um reino, é império. Eu quero império na terra, ó, irmão. É perigoso. Se esse pregador ainda for um cara, essa pregadora, esse cantor gospel, fala, não, eu tenho tantos missionários que eu sustento em tal lugar, obras filantrópicas que eu faço, começa a fazer sentido. Não vou dizer que eu sou 100% a favor, mas começa a fazer sentido. Mas pelo amor de Deus, é só pro camarada. Irmão, eu não sei, eu tenho uma dificuldade, irmão. Eu tenho, não sei vocês. Eu não sei, eu quero essa opinião. Gente, seguinte, corroborando com a fala dos queridos pastores, nem tudo que está dando certo é certo, né? Porque Sansão, ele ficou contando ou brincando com a Dalila, e todas as vezes que ela dizia, o inimigo vem, ele se levantava. Estava dando certo. Não preciso que o senhor fale um pouquinho. Não preciso que o senhor fale um pouquinho mais alto isso aqui, porque tem gente que precisa ouvir isso aqui. Meu Deus. Quando a Dalila está próxima do Sansão, ele está brincando, ouvindo-a dizer
os filisteus vêm, o inimigo vem, ele se levantava e dava certo. Todas as vitórias de Sansão vinham dando certo. Só que ele já havia violado o princípio lá no início. E pelo voto da lei do nazireado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote rasparia sua cabeça, e uma vez que tendo a cabeça raspada, quando o cabelo tornasse a crescer, ele tornava a fazer o voto do nazireado. Só que qual é a problemática do texto? Estava dando certo. A força que ele precisava, na hora que ele precisava, estava dando certo. Só que como Deus não trabalha com o que dá certo, Deus trabalha com o que é certo, já que Sansão não tem humildade para ir ao sacerdote, Deus prepara uma Dalila. Porque na verdade todo mundo coloca Dalila dentro do texto como o Satanás. O Satanás é um palhaço, né? Mas na verdade a Dalila, dentro da minha concepção, é um agente secreto de Deus. Porque para um Sansão que quer viver uma vida com o que está dando certo, tem uma Dalila como vara de justiça para corrigir e te levar para fazer o que é o certo. Então, a minha fala referente ao texto citado e a aplicação feita é a seguinte: certo é certo e errado é errado. E Deus jamais vai comungar com o errado, uma vez que Ele já deixou a Bíblia para que possamos fazer o que é certo. Isso é muito sério. Eu chamo de Sansão de um palhaço de Deus, né? O palhaço de Deus, porque os filisteus diziam: traga ele para que nos divirta. Não, quem anda divertindo o público por aí é palhaço. Crente não foi chamado para divertir público. Ele foi chamado para entregar a mensagem. E entrega a mensagem. O evangelho muda o ser humano na maneira de ser, que é o comportamento. Ninguém nasce gay, ninguém nasce mentiroso, ninguém nasce adulto, ninguém nasce fornicário, ninguém nasce cachaceiro, ninguém nasce fumador de maconha. Isso é comportamental. Mas o evangelho muda o ser humano na maneira de ser, que é o comportamento. Muda na maneira de crer, que tem muita gente crendo muita coisa errada, crendo muito besterol por aí. Mas o evangelho muda na maneira de crer. Ele gera convicção. E muda na maneira de ver, que é a cosmovisão. Eu paro de ver meu mundinho, minha igrejinha, meu povinho, meu bairro. Eu paro de ver o Brasil, a Europa, a Oceania, a Ásia, a África, as Américas. Eu vejo a eternidade. E essa visão da eternidade, essa cosmovisão, o evangelho dá isso. O evangelho consegue fazer isso. Ética cristã. Acho que esse é um tema que... Gente, eu sei que... O que nós vamos fazer? Esse podcast vai ficar dividido em duas partes, porque eu não posso perder a oportunidade. Eu tenho gênios aqui. E gênios não é no sentido, irmãos, não confunda. Não é exaltando, é louvando o tempo que nossos irmãos dedicaram ao estudo. E dedicam-se ao estudo. Então, não tem como nós não aproveitarmos esse momento. Vamos falar um pouquinho mais aqui de ética. E esse vídeo vai ficar separado, dividido em duas partes. Para você que está aí, você que está vendo essa primeira parte, você pode seguir aí, que tem o próximo vídeo, ok? A segunda parte desse podcast, dialogando aqui com o pastor Douglas, um hebraísta. Nós temos também o pastor Patrick, que gosta de modo grego, o pastor Wagner Freitas, que é um exegeta dos bons, e quem já ouviu pregando sabe. E eu aqui, essa jumenta de duas patas, vamos falando aí, conversando com vocês. E, pois é, gente, pena que chegou ao fim. Por hoje. São muitos assuntos. E eu tenho certeza que o povo cristão estão ávidos de conhecimento com humildade, com oração, com jejum, que isso não pode faltar na vida do crente. E é isso que nós temos nos proposto a ensinar com a palavra e com a prática.
Jesus fazia, ensinava e fazia. Atos capítulo 1, versículo 1. Ensinava e fazia, ensinava. Não era o mestre das teorias, era o mestre das execuções. E nós aqui, a nossa ideia é essa, de vermos pessoas crescendo. Então eu sou grato a Deus por esses instrumentos que estão aqui conosco. Pastor Fagner Freitas, por favor, faça suas considerações. Meu povo, Deus abençoe cada um de vocês, família, amigos. Foi um prazer muito grande estar aqui com o pastor Márcio Leopoldino, esse príncipe de Deus. Tenho o prazer e a alegria de falar para todo o Brasil, para o mundo, que é meu professor, meu mentor. Eu tenho uma satisfação enorme de dizer que eu cresci ouvindo. Eu lembro-me muito bem quando mesmo chegava da Europa, lá no estado do Espírito Santo, ele colocava os euros na mesa, e era muito gratificante parar para sentar e ouvi-lo nas vigílias do pastor Leonardo Rocha. E hoje, tendo o privilégio de sentar numa mesa, tendo o privilégio de sentar numa mesa de um podcast com esse príncipe de Deus e poder comungar da sua comunhão, também com os meus amigos, meu professor de hebraico, pastor Douglas Souza, e meu professor querido, pastor Patrick. Eu só tenho aqui a agradecer a Deus pelo privilégio de ser um eterno aprendiz. Obrigado. Pastor Douglas, suas considerações. Meu pastor, mais uma vez, muito obrigado. É muito bom conhecê-lo. Como diz Jó, né? Eu conhecia só de ouvir falar, agora que meus olhos te veem. Então, muito obrigado. É a oportunidade aí que o pastor Fagner nos trouxe para conhecê-lo. O pastor Fagner é uma bênção. E a mesma forma que o pastor Fagner via o Senhor pregar quando era mais jovem, mais novo, bem mais jovem, né? Que agora está bem velho agora. Eu também o via. Pastor, você tem que ver assim, era sensacional, porque antes de eu ir pregar, eu ficava uns 5 minutos a 6 minutos vendo o pastor Fagner para ir naquele fogo, né? Porque ele sempre foi quente, né? Então, assim, eu ficava vendo, não, eu vou lá que eu vou já chegar cheio. Então, é uma honra muito grande estar aqui sentado aqui, podendo bater um papo com você. Meu amigo pastor Patrick, homem de Deus, pessoa maravilhosa, que Deus colocou no caminho aí. E é isso, é um podcast maravilhoso. Pessoal, assim, só um toque. Quando a gente está falando de teologia aqui, a gente está falando de teologia bíblica, versada nos pais da igreja, versada numa boa teologia saudável para a vida cristã. Não é nada mirabolante. É apenas as escrituras explicadas por homens de Deus. É bom as pessoas entenderem isso, porque às vezes elas veem um monte de coisa na internet do que é teologia lá e acabam se equivocando de fato do que é teologia. Então, o que o pastor está fazendo aqui nesse podcast, tentando te atrair para o conhecimento da Bíblia, é focar nas escrituras como palavra de Deus. É isso. Pastor Patrick. Então, meus amigos, foi uma honra, um prazer, estou muito feliz. Primeira vez aqui em São Paulo, né? Meu amigo pastor Fagner aí nos deu a honra de nos recepcionar. E tem sido muito gratificante pregar o Evangelho, o Evangelho, né? As boas novas de Jesus Cristo. E Deus, ele tem nos agraciado de uma forma muito poderosa, pastor Márcio, que Deus continue abençoando a vida do Senhor. Foi uma honra. Eu já ouvia muito falar do Senhor, né, em Vitória, e hoje conhecer pessoalmente, realmente deu para ver que o Senhor tem um gabarito muito alto. Enfim, meus amigos, é isso aí, foi um prazer. Deus abençoe sua vida e seja edificado. Compartilha esse podcast e Deus irá te abençoar. Amém? Fica na paz. Gente, lá nessa câmera, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Seguimos orando pela sua vida. Se alguma fala, talvez você não compreendeu, ora a Deus, para que Deus lhe direcione. Não é visando te ofender, te machucar, mas o seu crescimento, preocupação com a tua alma. Obrigado a meus amigos e a todos vocês. Deus em Cristo os abençoe. A paz!